Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Os Pensadores Espíritas, que vai ao ar toda quarta-feira, 8 da noite, pelo canal Amigos de Nosso Lar, transmitindo através do YouTube para o Brasil e o mundo. Nosso programa sobre as bênçãos do Mestre Jesus se propõe a trazer a você que nos acompanha, trazer a todos os espíritas e os interessados, aqueles que estudaram o Espiritismo, pensaram o Espiritismo e produziram obras de estudo e de divulgação do Espiritismo ou doutrina espírita. E a cada programa nós destacamos 2 pensadores espíritas, e temos muitos, diversos, daqueles que realizaram trabalho logo após ou concomitantemente a Allan Kardec, no século XIX, todos aqueles que se destacaram ao longo do século XX e também os que já se destacam neste século XXI, porque estamos no ano de 2023. Hoje, vamos conhecer 2 pensadores espíritas brasileiros. Um já retornado à pátria espiritual, outro que está em plena atividade, mas já com uma significativa contribuição no estudo do Espiritismo. Vamos, então, colocar aqui na tela a nossa apresentação de slides, para que você possa fazer todo o acompanhamento, mas antes, 2 recados. O primeiro é que transmitimos o programa ao vivo e, portanto, você pode participar, basta enviar a sua mensagem através do YouTube. E segundo, é que os Pensadores Espíritas, ele fica disponível no YouTube em 2 canais. O canal Amigos de Nosso Lar e o canal Orientação Espírita. Portanto, você, acessando um desses canais, você vai lá na aba da playlist e vai, então, abrir a playlist do programa Os Pensadores Espíritas, terá acesso a todos os programas. Estamos combinados? Não deixe de assistir os programas que você, porventura, perdeu. Vamos, então, agora colocar aqui, pronto, a nossa apresentação em slides, para que você possa acompanhar todo o estudo que vamos realizar hoje. E, como dissemos, 2 pensadores espíritas brasileiros, Herculano Pires e Haroldo Dutra. Herculano Pires, muito famoso, bastante conhecido, que nos deixou uma obra literária de grande envergadura, são mais de 40 livros, e o Haroldo Dutra, que nos últimos anos vem se destacando como palestrante e também como autor de diversos livros, e muito ligado, você vai ver isso daqui a pouco, ao Evangelho. Mas vamos começar o programa com Herculano Pires. Não é a primeira vez que ele comparece, porque a obra dele é tão vasta, sua importância para o movimento espírita, a melhor compreensão do espiritismo é tão profunda que Herculano Pires é um visitante e continuará a ser um visitante assíduo do nosso programa. Está aí na tela, você está vendo ele rodeado de livros, ele que dizia que ele sofria de grafomania, porque ele não conseguia parar de escrever e também de ler, porque estudava muito. Herculano Pires viveu de 25 de setembro de 1914 a 8 de março de 1979. Vamos conhecer um pouquinho da biografia dele. Ele fez a sua vida em São Paulo, capital, mas, na verdade, ele reencarnou na cidade de Avaré, no interior do estado de São Paulo. E ele tinha formação como jornalista, filósofo, foi professor universitário e escritor. Profissionalmente, ele fez carreira no Diários Associados. Diários Associados
foi, durante muito tempo, uma das grandes redes de comunicação do Brasil, detentora, por exemplo, da Rádio Tupi, de vários jornais no estado de São Paulo, como, por exemplo, o Diário de São Paulo, o Jornal do Comércio, um jornal especializado, e assim por diante. E foi lá que Herculano Pires fez a sua carreira. Foi grande amigo do médium Chico Xavier, que dizia que Herculano Pires era o metro que melhor tinha medido Kardec. Olha a importância do José Herculano Pires. Nascido em Avaré, peregrinando durante um tempo pelo interior do estado de São Paulo, em 1946, ele fixou residência em São Paulo, capital. E ali fez uma obra imensa. Aí no slide estamos destacando a colaboração que ele deu para a Rádio Boa Nova, da Fundação Espírita André Luiz, que tem sede na cidade de Guarulhos, que é ali, Grande São Paulo. Também participou da fundação do Instituto Espírita de Educação, que era, na verdade, à época, ligado à USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, da qual ele também fez parte na sua criação. Herculano Pires manteve programas de rádio, participou do famoso Pinga Fogo da TV Tupi com o médium Chico Xavier, lá em 1971, e escreveu mais de 40 livros, além de traduzir quase toda a obra de Allan Kardec. Ele só não traduziu por completo O Céu e o Inferno e não traduziu a Gênese, da qual ele apenas fez a revisão. E foi revisor também da Revista Espírita, que foi uma publicação da Edicel. Herculano Pires foi um grande defensor da educação à luz do Espiritismo e, na década de 1970, lançou a revista Educação Espírita. Então, como nós podemos ver nesse esboço biográfico, Herculano Pires realmente foi um grande trabalhador do movimento espírita e ele conseguiu realmente fazer grandes realizações e devemos muito a ele, que foi um defensor intransigente dos princípios básicos do espiritismo, da obra dos espíritos superiores e da obra realizada por Allan Kardec. Vamos conhecer agora alguns dos livros escritos por Herculano Pires. São 40. Nós teríamos que fazer aqui 4 ou 5 slides só para colocarmos todos os livros. Mas, então, colocamos alguns. Agonia das Religiões, Barrabás, Chico Xavier pede licença, Revisão do Cristianismo, Curso Dinâmico de Espiritismo, O Espírito e o Tempo, Pedagogia Espírita, Educação para a Morte, Mediunidade, O Centro Espírita, A Ciência Espírita, entre outros. E todas as obras de Herculano Pires são importantes. Nós poderíamos destacar outros livros, colocamos esses. Na próxima oportunidade que o Herculano Pires estiver no nosso programa, sendo o pensador em destaque, nós vamos trazer outras obras dele que não estão aí nesse slide. Mas você já percebeu que realmente ele é importante e tem um leque muito grande de assuntos, de temas que o Herculano Pires trabalhou nas suas obras. Pois bem, desses livros que estão aí listados, escolhemos para destacar no programa de hoje e conhecer o pensamento do Herculano Pires, o livro Revisão do Cristianismo, uma publicação da editora Paideia. Aliás, a editora Paideia foi criada e dirigida durante um tempo pelo nosso Herculano Pires, e hoje publica praticamente todas as suas obras. Então, Revisão do Cristianismo é o livro em destaque. Herculano Pires, nessa obra,
oferece uma visão histórica do fenômeno cristão e das suas dimensões espirituais, com base nas pesquisas universitárias de suas origens e do seu desenvolvimento na era mitológica. É um livro de estudo e não de polêmica. Propõe a revisão total do cristianismo atual como exigência irrevogável da era cósmica na qual estamos entrando. A figura de Jesus de Nazaré se reintegra na sua verdadeira condição humana. Então, o que Herculano Pires faz nessa obra, à luz do Espiritismo, das revelações espirituais de origem mediúnica, é passar o cristianismo em revista. Não propriamente dita a sua história, mas o significado do cristianismo, o significado de Jesus e seus ensinos, e o que precisamos fazer hoje, nesta era cósmica ou era do espírito, para colocar o cristianismo no seu verdadeiro lugar. Lembrando que Emmanuel, o benfeitor espiritual de Chico Xavier, nos informa no livro A Caminho da Luz que, em verdade, passados 2000 anos com o Evangelho, nós não conseguimos ainda nos cristianizar. E isso, então, é que é estudado e trazido por Herculano Pires na sua obra Revisão do Cristianismo. Vamos conhecer o conteúdo desse livro. Ele possui 13 capítulos, que são o seguinte: a descoberta do Cristo, a mitologia cristã, a herança mágica, a revelação, o culto cristão, o Olimpo cristão, Cristo e o mundo, a desfiguração do Cristo, os mandatários de Deus, a existência de Jesus, a razão do mito, o mito da razão, e encerra o livro com o capítulo sobre matéria, mito e antimatéria. No final da obra, a editora nos oferta 2 índices muito importantes. O índice onomástico, que é aquele que traz para o leitor todas as citações de personagens e de locais, de cidades, então é o índice onomástico, e também traz o índice remissivo, desdobrando, então, capítulo por capítulo, ou numa ordem alfabética, as principais palavras e onde que elas aparecem nos capítulos do livro. Então, isso facilita bastante a consulta ao conteúdo da obra Revisão do Cristianismo. Lembrando, como está na própria apresentação do livro, Revisão do Cristianismo não propõe nenhuma polêmica, nada disso, mas discute o verdadeiro papel de Jesus na humanidade, seu significado, sua importância e como seus ensinos morais devem ser verdadeiramente entendidos, compreendidos e praticados, utilizando para isso a visão que o Espiritismo nos oferta sobre a vida, sobre o ser humano e sobre o próprio Jesus. Herculano faz muitas citações aí na obra, porque ele traz outros historiadores do cristianismo, filósofos e assim por diante. Mas não é uma obra complicada para se ler, não. É uma obra muito agradável e dá para fazer a leitura com toda a tranquilidade, com calma, fazendo as anotações, porque isso é muito importante, porque é essencialmente um livro de estudo. Então, para quem está muito ligado ao Evangelho, para quem quer conhecer melhor o cristianismo,
sua história, Jesus, os ascendentes espirituais, as questões culturais do mundo ocidental, que influenciaram também o Evangelho, o papel das igrejas, enfim, essa é uma obra indispensável para se conhecer. Revisão do Cristianismo, de José Herculano Pires. Mas vamos passar a palavra ao autor, porque aí agora vamos conhecer de fato o seu pensamento. Então, separamos aqui duas falas de Herculano Pires. Vamos à primeira. Na elaboração tardia dos textos evangélicos, em tempos e lugares diferentes, com os dados fornecidos pelas logias, anotações de apóstolos e discípulos, ou mesmo de informações deturpadas pelo tempo, transfiguradas pelo sentimento de veneração que crescera através dos anos, os elementos míticos se infiltravam no relato, amoldando a realidade distante, as condições mitológicas da época. Assim se forjou, naturalmente, no processo sociocultural, a nova mitologia do cristianismo. Vamos entender esta parte que é mais histórica. Segundo os pesquisadores, e mesmo segundo as revelações dos espíritos, os 4 evangelhos que hoje nós conhecemos, chamados evangelhos sinóticos, e que fazem parte do livro Novo Testamento, ou seja, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles surgiram entre os anos 65 e 90 da era cristã. Lembrando que Jesus retornou à pátria espiritual no ano 33. As primeiras anotações de ordem moral surgem ali pelo ano 35, elaboradas por Mateus. Mas essas anotações não são consideradas o Evangelho. O Evangelho segundo Mateus vai surgir bem depois, provavelmente ali pelo ano 80, e talvez não redigido propriamente por ele, mas sim por seus seguidores, seus discípulos, com base naqueles seus primeiros escritos, que são conhecidos como os Ditos do Senhor. O primeiro evangelho, na verdade, não foi o de Mateus, mas sim o de Marcos, que provavelmente surgiu entre os anos 60 e 65, provavelmente. Não se tem a data exata. Marcos, na verdade, é João Marcos, que era sobrinho de Barnabé e foi discípulo de Paulo de Tarso. Ele não conheceu Jesus. Na sequência é que nós vamos ter o Evangelho de Lucas, também discípulo de Paulo de Tarso, o de Mateus, e lá pelo ano 90 nós vamos ter o Evangelho de João, o evangelista. Tanto Mateus quanto João foram, de fato, discípulos diretos de Jesus. Portanto, quando da elaboração dos evangelhos, Jesus não estava mais entre nós. Os anos já tinham passado e a tradição da época era a tradição oral, na transmissão dos ensinos, na transmissão da história, dos acontecimentos, porque não era fácil usar a escrita. Primeiro, porque boa parte da população era analfabeta. Segundo, porque isso era controlado pelo Império Romano e o papel da época, que normalmente era o papiro ou o pergaminho, mas dados históricos mostram que o pergaminho ainda era raro naquela época, então, portanto, nós temos o uso do papiro, que é um papel derivado de uma planta. Então, o que acontece? Muitas coisas
foram sendo alteradas ao longo do tempo nessa tradição da transmissão oral da vida de Jesus e também dos seus ensinos. E aí, uma mitologia acabou adentrando ao cristianismo, que durante 3 séculos lutou contra o paganismo. Não foi nada fácil, né? Todos conhecemos as histórias das perseguições que o Império Romano fez aos cristãos. Isso durou 3 séculos ininterruptos, praticamente. Então, Herculano Pires nos lembra que, como os originais foram perdidos, e hoje nós só temos cópias, e essas cópias datam, na verdade, do século II, ou seja, o segundo século do cristianismo, nós não sabemos, entre os originais e essas cópias, que alterações os evangelhos acabaram sofrendo. Sabemos que sofreram adaptações, isso nós já temos certeza disso, mas não sabemos exatamente como que isso aconteceu e quais foram essas alterações em relação lá aos originais do primeiro século, que, de qualquer maneira, surgiram bem depois de Jesus. Vamos agora destacar o segundo pensamento de Herculano Pires nesta obra, Revisão do Cristianismo. Ele nos diz: Kardec foi o primeiro a ter a coragem de submeter o Evangelho às divisões necessárias para separar do texto, divididos em 5 partes, o ensino moral de Jesus. Esse ensino é que realmente nos oferece a concepção cristã do mundo e do homem. E nele, Jesus não aparece como um taumaturgo místico ou um semideus, a pessoa de Deus no mundo ou a encarnação do Verbo, mas como o ser na existência, o homem no mundo da expressão kardeciana, o homem que traz consigo a mais perfeita ideia de Deus. Bem, no início do texto, Herculano Pires está se referindo à introdução de Allan Kardec de O Evangelho segundo o Espiritismo. Logo no início da introdução, Kardec informa que nós podemos pegar o Evangelho, ou seja, pegarmos lá o Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João, e verificarmos que podemos separar o seu conteúdo ou classificar o seu conteúdo em as predições de Jesus, os milagres de Jesus, as curas de Jesus e os ensinos morais. E Allan Kardec, então, informa que, especificamente, o Evangelho segundo o Espiritismo iria tratar apenas e tão somente dos ensinos morais de Jesus. Porque nesses ensinos é que os seres humanos se encontram e todas as religiões também se encontram. E como lembra aqui Herculano Pires, o ensino moral de Jesus é onde encontramos a verdadeira concepção cristã do mundo e do homem. Lembrando que a palavra Cristo, ela não existe no hebraico ou no aramaico. Essa palavra Cristo é uma palavra de origem grega para poder designar o enviado do Senhor. Então, quando o Evangelho foi traduzido ou foi escrito diretamente no grego, como foi o caso do Evangelho segundo Lucas, para resolver problemas de tradução do hebraico ou do aramaico para o grego, algumas palavras foram cunhadas para representar determinadas expressões que vinham do judaísmo. A palavra Cristo é uma palavra que vem
do grego, para dizer, então, que Jesus era o enviado de Deus, o Espírito sublime. Então, Jesus, o Cristo, que Lucas utilizou como sugestão para que os seguidores dos ensinos de Jesus fossem, então, chamados de cristãos. Tudo isso é história, e Fernando Pires toca nesse assunto também, que é empolgante. Mas, acima de tudo, neste livro, Revisão do Cristianismo, José Herculano Pires, ele se prende muito mais à questão do significado dos ensinos de Jesus para a transformação moral da humanidade. E ele lembra que no final do texto, isso à luz da doutrina espírita, que, de fato, Jesus não é um místico, não é um semideus, não é Deus no mundo, nada disso. É o Filho de Deus, que encarnou aqui na Terra para trazer para nós Deus como Pai Criador, o funcionamento perfeito da sua justiça e a lei de amor. Fica aqui, então, a recomendação a você para que leia Revisão do Cristianismo, de José Herculano Pires. Tenho certeza que você vai gostar muito dessa obra e vai aprender muito com ela. Assim, então, na primeira parte do programa, destacamos o pensador espírita José Herculano Pires, através da sua obra Revisão do Cristianismo. Está na hora de abrirmos a segunda parte do programa para destacarmos agora o pensador espírita Haroldo Dutra Dias, mais conhecido simplesmente por Haroldo Dutra, que reencarnou em 20 de setembro de 1971 e é um bom mineiro das terras belo-horizontinas. Haroldo Dutra é muito conhecido no movimento espírita, participante de congressos, palestrante muito requisitado, tem um amplo trabalho também nas redes sociais, e nós vamos conhecer um pouquinho dele agora, que nem todo mundo sabe que o Haroldo Dutra é juiz de direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, além de ser escritor, tradutor e conferencista espírita. Haroldo Dutra graduou-se em Direito e também em Língua e Literatura Grega Clássica pela Universidade Federal de Minas Gerais e realizou curso de Hebraico na União Israelita de Belo Horizonte. Com toda essa formação e sua dedicação ao estudo, Haroldo Dutra traduziu o Novo Testamento, tradução essa que foi publicada pela Federação Espírita Brasileira. E, apesar de ainda ser novo, Haroldo Dutra já é escritor com diversos livros publicados. E nós vamos conhecer alguns deles, agora, trocando aqui o slide. Então, não são todos os livros dele, não. Um e outro aqui não coube aqui no slide. Mas, entre as obras já escritas e publicadas por Haroldo Dutra, nós temos As Cartas de Paulo, Despertar, o Segredo da Reforma Íntima, Apocalipse, Mitos e Verdades, o Evangelho de João, Mind, Conheça Sua Casa Mental, A Bússola e o Leme, Parábolas de Jesus, Estudando Gênesis à Luz do Espiritismo, E o Verbo se Fez, Espiritualidade e Vida, Meditação, A Arte da Serenidade. Então, uma boa produção literária nós já temos do Haroldo Dutra. E alguns títulos, você já deve estar percebendo,
estão ligados, seja ao Novo Testamento, seja também até o Velho Testamento, mas principalmente o Novo Testamento. E Haroldo Dutra tem uma ligação muito grande com os estudos, os chamados estudos bíblicos, tanto do Novo Testamento quanto do Velho Testamento. Então, escolhemos uma obra dele que estivesse ligada a esses estudos que ele realiza. E resolvemos, então, trazer para o nosso programa Os Pensadores Espíritas o livro Parábolas de Jesus, Texto e Contexto, que foi publicado pela Federação Espírita do Paraná. É uma obra diferenciada, porque ele não estuda propriamente dito as parábolas de Jesus. Mas você vai entender isso agora, no próximo slide. Vamos conhecer assim, a apresentação da obra. No ensino oral de Jesus, a palavra humana atinge o fulgor celeste. Parábolas, metáforas, enigmas, provérbios, toda sorte de linguagem figurada pronunciada ao embalo da antiga poesia hebraica, cheia de ritmo e sonoridade. A compreensão, porém, ultrapassa a técnica e requer um leitor sensível à forma, ao material da composição e ao conteúdo. Parábolas de Jesus, texto e contexto, é um convite ao desenvolvimento desse conjunto de sensibilidade. Em outras palavras, para ficar bem clara a proposta de Haroldo Dutra nesta obra, não é estudar as parábolas de Jesus à luz do Espiritismo. Não. A proposta desta obra é estudar a linguagem de Jesus no contexto da época da língua hebraica, para melhor compreensão dos textos. Lembrando que Jesus muito ensinou, mas nada escreveu do que ensinou. Foram os evangelistas que escreveram o que ele ensinou. Então, nós vamos ter Mateus, Lucas, Marcos e João como os principais, o próprio Paulo de Tarso, sempre lembrando determinados ensinos de Jesus. E então, tudo isso precisa ser compreendido, porque a língua hebraica é uma língua, para nós, brasileiros, difícil, até mesmo para os europeus. Então, quando da tradução dos escritos hebraicos sobre os ensinos de Jesus, a vida de Jesus, para o grego, que era a época, no Império Romano, a língua usual, mais usada e mais falada, desculpe, houve todo esse problema. Um problema linguístico de texto e contexto. Então, Haroldo Dutra vai nos trazer esse estudo. Mas ele não utilizou apenas e tão somente os pesquisadores e os doutores dessa área. Ele utiliza também na obra revelações mediúnicas, né? Colocações feitas pelo próprio Espiritismo a respeito de Jesus, os textos do Evangelho e o contexto em que esses textos foram produzidos. Vamos conhecer o conteúdo, então, da obra, que traz os seguintes capítulos. Primeiro, Deus, homem e natureza. Nesse capítulo, nós destacamos dois temas: um olhar cósmico e espírito imortal. Segundo capítulo, linguagem e linguística, tratando de linguagem e textos bíblicos e abordagens linguísticas. Terceiro capítulo, com o título
Contexto, onde vamos estudar concepções de texto e texto dos evangelhos. Quarto capítulo, contexto, onde encontramos a metáfora do iceberg e intertextualidade. Antes de seguir em frente, deixa eu logo dizer aqui a você que eu não vou explicar que metáfora do iceberg é essa. Está lá do livro que você já está convidado a ler. Quinto capítulo, gêneros literários, composição, conteúdo e estilo e relevância dos gêneros. Sexto capítulo, parábolas, onde vamos encontrar conceito judaico e figuras de linguagem. E o sétimo e último capítulo, aí sim, nesse capítulo, Haroldo Dutra estuda a parábola do bom samaritano, mas ele estuda a partir do texto e contexto, sem deixar de lado a doutrina espírita. É uma obra de estudo, não é uma obra para ser utilizada normalmente no centro espírita. Não, não é realmente. É uma obra para que possamos estudar, para compreender melhor por que Jesus utilizava de parábolas, o significado dessas parábolas, o contexto em que essas parábolas foram criadas e foram contadas, e assim por diante. Tá bom? Mas vamos passar a palavra a Haroldo Dutra, porque o nosso programa tem o objetivo de destacar o pensamento do autor espírita. Então, vamos ao primeiro slide, quando Haroldo Dutra nos diz: os historiadores do cristianismo chamam a atenção para o fato de que os evangelhos não são essencialmente obras de história, no sentido atual da palavra. Os evangelistas não pretendiam produzir uma biografia completa, ou mesmo um sumário da vida de Jesus. Ao contrário, escreveram com a finalidade de transmitir o ensino do Mestre, os fatos principais da sua vida, de modo a legar à posteridade o testemunho da fé. Compilaram e organizaram as narrativas sem se preocuparem com a ordem histórica dos acontecimentos. Como nem todo mundo está acostumado a pegar um Novo Testamento para ler ali no original os evangelhos, muitos espíritos estão acostumados a estudar apenas e tão somente o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, vamos explicar esta fala de Haroldo Dutra. Afinal, é evangelho ou são evangelhos? Na verdade, são evangelhos. Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João. Então, nós temos 4 evangelhos que são reconhecidos oficialmente. Na verdade, existem outros que são considerados ou são classificados de forma geral como apócrifos, porque existem dúvidas sobre a identidade desses outros evangelhos, como, por exemplo, o Evangelho de Tomé, que é um dos mais conhecidos desses. Mas apenas os 4 evangelhos que citamos aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, é que estão lá no Novo Testamento, que é publicado junto do Velho Testamento, formando a Bíblia, a chamada Bíblia Sagrada, mas também é publicado à parte. Agora, o Novo Testamento não traz apenas os 4 evangelhos, traz também o Atos dos Apóstolos, as cartas ou epístolas de Paulo de Tarso, as cartas de João,
o Apocalipse, também escrito por João, que é o livro das Revelações, as cartas de Pedro, carta de Tiago, de Judas. Então, é um conjunto de livros que formam o Novo Testamento. E Haroldo Dutra está nos lembrando que os evangelhos, então agora apenas falando dos 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, não são livros de história, porque nenhum dos 4 realmente organizou os seus escritos de forma metódica e seguindo a linha do tempo. Eles não fizeram isso, porque eles não tiveram a preocupação de biografar Jesus, mas de transmitir para a humanidade os fatos principais da vida de Jesus e, principalmente, os seus ensinos. E que nós, espíritas, destacamos os ensinos de ordem moral como sendo os mais importantes. Vamos ao segundo slide. Mais uma fala do nosso Haroldo Dutra. Jesus sempre adaptava seu ensino à comunidade de ouvintes, utilizando símbolos da agricultura, da pesca, do exército romano, dos rituais judaicos, da hermenêutica dos doutores da lei, conforme variava o público. Allan Kardec, na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, fez questão de explicar os diversos grupos existentes ao tempo do Cristo, tais como os fariseus, saduceus, samaritanos, de modo a tornar claro que o ensino de Jesus variava na forma e no fundo, dependendo do seu interlocutor. Bom, lembremos que os espíritos superiores nos informam que Jesus é o espírito mais perfeito que Deus concedeu a nós, os seres humanos, espíritos em evolução, conhecermos aqui na humanidade terrena. Essa informação estará na questão 625 de O Livro dos Espíritos. E o próprio Jesus aceitou ser chamado de mestre, porque em todas as ocasiões em que ele foi chamado de mestre, ou em hebraico, rabi ou rabone, ele nunca disse o contrário. Ele reagiu quando foi chamado de bom, ao dizer que ele não era bom. Bom somente o Pai, ou seja, bom somente Deus. Mas ele nada falou em relação a ser chamado de mestre, porque ele era, de fato, mestre. O espírito mais perfeito que já esteve aqui, na Terra. E ele, como mestre, sabia muito bem utilizar nos seus ensinos a vida cotidiana, tudo aquilo que era conhecido no mundo da época. E dependendo de quem fosse o interlocutor, ou seja, dependendo de quem estava conversando com ele, dependendo de a quem ele estava se dirigindo, ele então usava nas suas parábolas, nos seus ensinos, nas suas narrativas, ele utilizava os símbolos da época. Então, nós temos que saber contextualizar isso para poder entender muitos dos ensinos de Jesus, porque ele se refere a coisas da época, mas o ensino ele é universal e atemporal. E Allan Kardec, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, de fato ele tem um item, que é o item Notícias Históricas, onde ele explica quem eram os fariseus, os saduceus, os samaritanos, os essênios, os escribas, e assim por diante, que aparecem nas narrativas dos evangelistas. Porque Kardec procurou deixar bem claro o ensino de Jesus,
e mostrando que esse ensino tinha variações dependendo de quem estava à frente dele. Tanto que ele explica aos discípulos que ao povo ele falava por parábolas, porque o povo não tinha condição naquela época de ter um entendimento mais profundo. Então ele fazia com que eles tivessem que pensar. Desculpe, minha gente, desculpe, perdão. E programa ao vivo é assim mesmo, né? Estamos sujeitos a essas coisas, inclusive a falhas técnicas. Então, só que aos discípulos, ele explicava as coisas com mais profundidade. E também quando ele dialogava com os chamados doutores da lei do judaísmo. Tudo isso e muito mais você encontra no livro de Haroldo Dutra, Parábolas de Jesus, Texto e Contexto. Um ótimo livro de estudo para que você amplie seu conhecimento sobre Jesus e seus ensinos. Bem, estamos chegando ao final de mais uma edição de Os Pensadores Espíritas. E hoje destacamos dois grandes autores brasileiros, Herculano Pires e Haroldo Dutra. Do Herculano Pires trouxemos a obra Revisão do Cristianismo e do Haroldo Dutra a obra Parábolas de Jesus, Texto e Contexto. Ambas as obras você encontra normalmente no mercado livreiro, tanto físico quanto pela internet. Nosso agradecimento ao Herculano Pires, também ao Haroldo Dutra, pelas suas pesquisas, pelos seus livros e pelo que eles representam no melhor entendimento do Evangelho e da doutrina espírita. E vamos deixar agora, então, o convite a você para estar conosco toda quarta-feira, às 8 da noite, em transmissão do canal Amigos de Nosso Lar, através do YouTube, para que você possa acompanhar e conhecer os pensadores do Espiritismo. Todos os nossos programas ficam disponíveis no canal Amigos de Nosso Lar e também no canal Orientação, ambos no YouTube. Nós chegamos ao final do nosso programa, desejando então a você paz em sua vida. Receba meu abraço fraterno e que possamos estar juntos. Semana que vem, não esqueça, quarta-feira, às 8 da noite, para mais um Os Pensadores Espíritas.